Oi galera, tudo bem? Eu sou Isabela Nazarete e tá no ar o seu momento mais divertido da semana, o Isabela Nazarete no Mundo da Fama, que é apresentado por mim, Isabela Nazarete. Aqui a gente dá aquela pausa na correria para dar risada, ver o que tá bombando no mundo dos famosos nacionais e internacionais e, claro, conferir os memes mais engraçados que estão rolando por aí. E para comentar comigo tudo isso, ele que é puro de carisma e faz a gente rir e se emocionar com cada história. O influenciador que conquistou a internet com seu jeito único de contar a vida. Fernando Souza, seja bem-vindo. Obrigado. Então conta um pouquinho pra gente sobre você. Bom, eu sou, na verdade, professor de língua inglesa. Trabalho já há 12 anos como professor e eu acabei me tornando influencer por um acaso durante a pandemia, principalmente ali por volta de 2021, 2020, no auge da pandemia, que eu comecei a gravar vídeos para o TikTok. Que legal. E acabei viralizando com um vídeo e daí pra frente eu pensei, por que não investir nessa carreira? Então eu comecei a gravar vídeos todos os dias e viralizei 1, 2, 3 vídeos no TikTok. E agora, recentemente, eu comecei a viralizar no Instagram também com alguns vídeos, alguns edits que eu faço. Que interessante. E quais conteúdos você posta? Bom, eu iniciei no TikTok contando histórias. Eram histórias um pouco de terror, de assombração nesse nicho, né? Mas voltado para contação de histórias mesmo. Casos criminais que aconteceram, casos reais também e atualidades. Então essa foi o meu tipo de conteúdo inicial. E agora no Instagram eu estou investindo também em edits, faço alguns memes, pego inspiração com alguns influencers, mas eu crio memes com frases e recentemente eu tenho explodido com vídeos de edits de filmes também. Que interessante. Então faz tudo um pouquinho. Sim. O que dá certo pra mim no TikTok, por exemplo, não dá certo pra mim no Instagram. Então eu tenho que trabalhar com conteúdos diferentes, né? Tanto no TikTok quanto no Instagram, porque o que dá certo em um não dá certo no outro. Interessante, são conteúdos diferentes, dá certo, né? São conteúdos afins, mas que tem que ser diferente, né? No TikTok eu preciso contar as histórias, eu engajo mais com a atenção das pessoas contando as histórias. E no Instagram são vídeos curtos ali de 6 segundos, 8 segundos, que precisam ser rápidos, ter uma frasezinha impactante e que prende a atenção das pessoas. Acho que o Instagram as pessoas têm uma necessidade de ser vídeos rápidos, né? Porque todo mundo tá o tempo todo querendo subir a tela. Isso é verdade. Então, você está preparado para hoje? Que a gente vai falar sobre as melhores notícias e como você gosta de memes, que todo mundo gosta. Memes, os memes mais engraçados da internet. E, é claro, bater um papinho sobre você também, né? Ok, vamos lá. Tô preparadíssimo. E como que a internet te conquistou? Bom, inicialmente eu comecei a acompanhar conteúdos de influencers que contavam histórias. E eu sempre gostei muito de ouvir histórias. E também como professor, dentro da área que eu sou formado em literatura. Eu lia muitos livros também, né? Meu primeiro livro assim, que eu li na vida foi Harry Potter, por exemplo. Depois eu fui lendo outras histórias, então as histórias sempre me cativaram muito. E eu gostava muito também das histórias dos irmãos Grimm, que inspiraram as histórias da Disney, né? Então, com essa inspiração dos irmãos Grimm,
eu comecei a ver histórias no TikTok afins, né? Então, lá por volta de 2020 mesmo. E eu via esses influencers contando essas histórias e eu acabei falando, pensando comigo, né? Por que não gravar esse tipo de conteúdo, já que eu gosto tanto de ver? Aí eu decorava as histórias, né? Decorava um roteiro, fazia um roteiro escrito, decorava e eu gravava várias e várias vezes. Então, meus primeiros vídeos foram, assim, terrivelmente editados, muito mal editados. E eu acabei adquirindo experiência com o tempo. Eu fui vendo no YouTube como eu fazia para editar os vídeos e eu comecei a me enxergar fazendo aquilo. Então eu vi algumas histórias e eu comecei a pesquisar histórias novas para eu tentar ser diferente da galera que já estava há muito tempo no TikTok, né? Que eu via que já estava ali com 100 mil, 200 mil seguidores. E a partir daí, uma história que eu contei, eu dormi, estava com 7 visualizações. Quando eu acordei, ela estava com 30 mil. Aí eu falei assim, meu Deus, como assim, né? Aí meus olhos brilharam e eu falei, acho que vai dar certo. E deu. Agora, atualmente, eu não estou tendo muito tempo para postar com a frequência que eu postava, né? Mas no TikTok. Então, eu estou investido mais no Instagram. Mas meu início, na verdade, acho que o meu nicho de carinho, assim, é lá no TikTok, do que foi no início mesmo. Eu tenho muitos seguidores do TikTok que migraram para o Instagram, né? Então, lá no TikTok a galera interage bastante, principalmente questão de lives, né? Você faz... Seus seguidores se tornam seguidores e meio que amigos também. Que legal, é sempre bom fazer alguma coisa que gosta, né? Sim, eu me descobri fazendo isso, eu me descobri realmente na internet, eu acho que é o que eu quero seguir. Ai, que legal, uma coisa muito interessante de contar, assim, você... E como que você faz, assim, com tantos influenciadores, assim, como que você faz para se destacar? Bom, como eu disse, eu tenho que todos os dias eu passo muito tempo rolando, né, a barra da For You, que a gente fala, né, ou também da timeline, para tirar algumas inspirações. O meu primeiro vídeo viral do Instagram foi agora, em abril desse ano, que eu fiz um edit. Estava lançando o filme Premonição. E eu estava indo para o serviço, eu filmei um caminhão vamos falar, de toras de madeira, estava assim na minha frente. Aí o que foi que eu pensei? Vou filmar. Aí eu filmei, fiz um story, falei, gente, quem assistiu Premonição tem medo desse tipo de caminhão. Aí me deu um estalo, eu falei, vou fazer o edit. Aí eu peguei, fiz uma frase, né? Somente quem assistiu o filme Premonição sabe a sensação de dirigir atrás de um carro desses. Aí o vídeo deu 200 mil visualizações. Eu falei, nossa, achei meu vídeo. Aí eu comecei a produzir vídeos na mesma linha e desde abril até agora tá dando certo. Então eu vou continuar nessa tendência e tudo dando certo. Quem sabe a gente fica conhecido aí no Brasil também, né? Com esse tipo de conteúdo. Interessante. Legal, hein? O primeiro foi uma diversão, assim, uma sensação de um filme que você tinha assistido já, né? Sim. Eu não assisto filme de terror, não. Eu não assisti. É. Mas qual é a sua inspiração no meio? Minha inspiração? Algum friend que conta história que você gosta, alguém assim? Olha, eu me inspirei, não que eu me inspirei, mas eu gosto muito dos conteúdos da Anna Wojcik, que é aquela menina da Falha na Matrix, né? Eu assisti muito os vídeos dela, fiquei muito viciado nos vídeos dela. Eu até pensei, gente, eu precisava criar um bordão meu, igual ela criou, né? Que era Falha da Matrix, tinha um outro que era Efeito Mandela também.
Essa daí foi, essa era a influencer que eu mais assistia. Dentro do TikTok foi a minha inspiração. Já esses edits de filmes, porque eu não faço só com filme de terror, não. Às vezes acontece de eu sair, de eu pegar um outro filme e colocar também, ou algum meme que tá em ascensão, só que tá em alta também, e fazer um edit com esse meme. Mas eu não tive inspiração no Instagram. Esse vídeo aconteceu. Foi uma ideia minha que aconteceu Deu certo. E deu certo. Eu nunca vi nenhum influencer fazer edit de vídeo assim, igual eu faço, né? No Instagram não, só no TikTok. Que legal, essa influencer que você disse, eu já assisti ela na pandemia. Ela já apareceu algumas vezes na minha For You. Mas agora vamos de notícias? Vamos. Então tá. Adriane Galisteu fala dos desafios de ser mãe de adolescente e conta que tipo de sogra quer ser. A apresentadora reflete sobre a experiência da maternidade com o filho único, Vitório, de 14 anos, do casamento com Alexandre Lotz. Adriane Galisteu, de 52 anos de idade, lida com uma nova fase da maternidade, ao encarar a adolescência do filho único, Vitório, de 14 anos, do casamento com Alexandre Lotz, de 53 anos. Recentemente, a apresentadora deixou o garoto no aeroporto em mais de um ano de viagem internacional com a escola. Desta vez, ele voou para a Suécia e Finlândia na Europa, onde passará 3 semanas. Ser mãe de adolescente é uma tarefa difícil, árdua, porém deliciosa. Estou amando, nunca imaginei que fosse amar essa fase do Vitório, porque tinha muito medo de tudo que a gente escuta, tudo que eu vivi e que vi, conta em entrevista exclusiva a Quem. A apresentadora fala da dificuldade de assimilar o crescimento do garoto ao mesmo tempo em busca de validar suas escolhas. Não fui uma adolescente problemática, fui uma adolescente diferente. Já trabalhava, não dei muito trabalho, mas minha alma era de adolescente. Vocês podem imaginar, né? Uma adolescente tem os hormônios que estão ali bombando e a gente tem que administrar. Não é fácil para eles. Reflete ela. A gente acha que é difícil pra gente, mas sei que é difícil para eles também. Mas estou amando essa fase do Vitório. Estou administrando a minha ansiedade de vê-lo crescer. Para mim, isso é o que mais pega. É difícil para mim vê-lo escorrendo pelos meus dedos, escapando de mim, do meu ninho. Mas ele sabe que ele é filho único, ele sabe que a gente é muito carinhoso com ele. Acrescenta ela. Ela acredita que a proximidade dos pais com as próprias famílias influencia na união do clã que construíram. O Alexandre é um super filho e eu sou uma super filha. Gosto de estar com a família perto e o Vitório não vai ser diferente. Falei pra ele. É uma escolha sua, o tipo de adolescente que você vai ser, mas vou me adaptar a essa escolha e vou estar sempre perto. Então você não tem muita saída não. E aí, você acha que as mães devem opinar em quem os filhos escolhem? Amizades, namorado? Bom, com 14 anos, acho que é um tipo de opinião um tanto polêmica, né? Mas na minha visão como professor, eu também trabalho na comissão da criança e do adolescente na Câmara Municipal de Goiânia. E a gente vê alguns casos que são um tanto difíceis, né? Que se tivesse a supervisão dos pais, os filhos teriam um direcionamento melhor do que fazer, né? De como lidar com certas situações. Então eu acho sim que a supervisão dos pais, principalmente com os filhos adolescentes ali, até os seus 17 anos, é fundamental, porque tudo que a gente passa, na verdade, os pais não têm... A gente geralmente, quando é adolescente, tem uma opinião com relação aos pais, de que os pais são chatos, que tudo que a gente faz, os pais querem proibir, mas a gente não tem a noção de que
Na verdade, quando a gente não tem a idade deles e o que eles estão nos instruindo, na verdade, são fases da vida que eles já passaram e que às vezes eles já passaram por ali, erraram e não querem que a gente cometa o mesmo erro. Mas na verdade a gente tende a pensar, nossa, eles não deixam eu fazer isso, não deixam eu sair com meus amigos, me proíbe de tudo, mas sinceramente, assim, hoje eu me colocando no lugar da minha mãe quando eu tinha 14 anos, parece que todo pai tem um sexto sentido. Todo pai olha para alguém e fala, oh, aquela pessoa não é legal. E no final, quando você vai olhar, quando você vai refletir, realmente aquela pessoa não era legal. Parece que é uma questão de sexto sentido mesmo. E principalmente mãe. Né? Mãe, assim, ela falou, leva o guarda-chuva que vai chover. Você não leva, chove. Né? Então, sinceramente, para mim, 14, 15, 16 anos tem sim que ser monitorado, até porque a gente está numa geração em que, apesar da internet ser uma coisa muito boa, a internet também proporciona perigos, sim, como jogos, né? A gente está aí com esses tantos de jogos online que estão acontecendo várias tragédias, né? Com adolescentes que não têm a supervisão dos pais. Recentemente aconteceu uma tragédia aí. E se os pais estivessem supervisionando, talvez pudessem ter encaminhado a criança para um psicólogo, ter buscado um tratamento diferenciado, né? Sim, eu ouvi, não sei se é mesmo, mas eu vi um caso, minha mãe me mostrou um caso de uma menina que estava conversando com um cara no Free Fire e ela desapareceu. Eu não sei se encontrou, não lembro, eu acho que sim. Mas ela estava se encontrando com um cara conhecendo um desconhecido do Free Fire. Tem esses e tem vários outros, né, que a gente fica sabendo. E eu, como influencer, fico sabendo, principalmente nesse nicho, eu fico sabendo de várias histórias, assim, vamos dizer, monstruosas, que envolvem jovens, adolescentes. E que a gente percebe que se a família estivesse um pouco mais presente, seria algo que poderia ser evitado. A família precisa sim estar presente, precisa monitorar sim o celular dos filhos. Eu acho que até os 18 anos não é invasão de privacidade, é cuidado. E depois dos 18 anos a pessoa tem a sua escolha, e ela já é adulta, ela consegue escolher ali o que é certo e o que é errado para a sua vida, mas eu acho que sim, até os 18 anos, completou 18 anos ali, os pais precisam estar monitorando sim e instruindo. Eu não sou contra, acho que a galera mais nova pode ficar muito contra mim, mas a minha opinião é essa. Mas falando assim da infância, assim, como que foi a sua infância? A minha infância foi muito boa. Eu brinquei muito. Eu era aquela criança de subir em pé de manga e cair do pé de manga. Eu brincava na chuva com os meus primos, de escorregar na enxurrada com garrafa PET, né? Acho que eu adquiri todos os anticorpos da face da terra que podiam vir para mim, eu adquiri eles, né? Mas eu fui uma criança que tive muita supervisão da minha mãe, que a minha mãe ela não deixava eu sair no portão sem a supervisão dela, né? Hoje eu agradeço a ela por isso, porque vendo como era a sociedade lá onde eu vivia, eu costumo dizer assim, eu sou uma pessoa periférica, fui criado somente pela minha mãe a partir dos 9 anos de idade, porque meus pais se separaram, e minha mãe teve que cuidar de mim dos 9 até os 18 anos. E o que minha mãe podia oferecer para mim eram os estudos. Então eu fui criado pela minha mãe, mas tive a supervisão da minha tia também, que era minha babá. Minhas vizinhas foram minhas babás também, né? E dentro desse contexto, eu brinquei muito. E tenho alguns amigos de infância até hoje, que eu convivo com eles de infância mesmo. E a gente mora na mesma rua.
Eu moro na mesma rua desde quando eu nasci, né? Mas a questão da minha infância foi isso. Uma criança que tive que aprender a lidar com a falta do pai. Não tive um pai presente. Mas a minha mãe me deu esse suporte. E até os 18 anos, a minha mãe monitorava tudo. Minha mãe era... Eu fiz um meme exatamente do que minha mãe era. Eu saía, falava, tô na casa de fulano. Às vezes ela ligava, ela ia na casa da pessoa para saber se eu tava lá. Aí se eu não tava, eu apanhava. A minha mãe, quando eu vou na casa de uma amiga, ela primeiro fala com a mãe da amiga, se a mãe deixar, eu vou. Se a menina não falou com a mãe, aí eu não vou. Só se a mãe deixar. Minha mãe não deixa eu ir na casa de ninguém sem conhecer os pais. É isso, a minha mãe era desse jeito também. E, sinceramente, eu agradeço muito a ela por ter cuidado dessa forma de mim, né? Que interessante. Mas assim, quando você era criança, você já imaginou mostrar a sua vida na internet? Nunca. Na minha época, quando eu era criança, nem existia internet, né? Começa por aí. Quando eu era criança, eu não sei... Talvez já existisse a internet, mas eu não tinha acesso. Como eu disse, eu era uma criança periférica. O mais perto que eu cheguei num computador quando eu tinha 9 anos de idade foi quando eu fui na casa da patroa da minha mãe e eu vi um computador na casa da patroa dela, com os filhos dela estavam mexendo, né? Ou então na televisão, em algum filme. O meu primeiro contato com o computador foi em 2004, faz muito tempo. Acho que você nem era nascida nessa época, né? Não era, não. Eu acho que foi em 2004 que eu fui fazer um trabalho da escola. Que o trabalho da escola a gente fazia assim, tinha um livro que era enorme, chamava Barça. A gente tinha que fazer as pesquisas na Barça para poder ir fazer o trabalho manuscrito. Não tinha trabalho digitado igual vocês fazem hoje, né? Igual eu peço às vezes eu peço para os meus alunos fazerem trabalho manuscrito, porque eu quero ver se eles leram e se eles pesquisaram mesmo, né? Hoje em dia a gente tem os tais chats de AI, né? Aí você vai lá, me dá a resposta da tarefa tal. Aí a gente precisa, mesmo que seja do aplicativo, a gente tem que ver, vamos ver se ele escreveu. Na época que eu era criança, não tinha isso não. Então, quando eu era criança, eu não me imaginava como influencer, porque não existia influencer, e também nem me imaginava em algo de televisão. Eu gostava de cantar. Eu cantava, né? Eu canto nos tempos livres ainda. Ai, que legal. Mas eu cantava muito, cantava em igreja, cantava em casamentos, em eventos que tinham de igreja. E meu sonho quando eu era criança era de ser cantor, não era de ser influencer. Tô no meio, assim. Tô no meio artístico, né? No meio artístico. Mas agora vamos para um rápido intervalo? Vamos lá. Agora a gente volta.